Seja muito bem-vindo ao vídeo que vai esclarecer várias informações sobre o Construct, para que você não tenha que sair por aí buscando vídeos picados. Então aqui eu vou resumir bastante informação para você entender de fato o que é o Construct. O que é o Construct 2, o Construct 3, o que ele faz, que tipos de jogos que ele faz, que jogos já foram feitos com ele, que jogos não dá para fazer com ele, para onde que você pode exportar o seu jogo para o celular, para o PC, para console, e também aonde que você pode aprender sobre esse motor. Tudo isso aqui nesse vídeo só. Primeira coisa muito importante é o que é o Construct. O Construct ele é um motor de jogos, uma ferramenta que capacita a criação de jogos, ou você pode dizer também que ela facilita a criação de jogos, porque você pode programar um jogo de uma forma tradicional, né, com um código puro, ou você pode baixar uma ferramenta de criação de jogos, um motor de jogos, que ele te dá várias formas que facilitam a criação. Te permite criar objetos, criar personagens, criar animações, criar as movimentações, criar as fases, tudo de forma mais fácil. Então o Construct 2 e o Construct 3 é uma dessas ferramentas, um motor de criação de jogos para ajudar você a criar jogos com mais facilidade. E ele tem o diferencial de ser ainda mais facilitado, e isso está no coração do Construct. Esse é o objetivo que os caras tiveram quando começaram a fazer. E como é que ele é essa simplificação, como é que funciona isso? É que todo motor de jogos, mesmo que você tenha a facilitação que ele dá, você tem que programar com uma linguagem de programação tradicional. C++, C Sharp, Java, alguma linguagem de programação você tem que usar e você tem que aprender. O caso do Construct e de outros motores também que têm uma linguagem parecida é que ele usa uma linguagem visual de programação. Você também tem que aprender, só que é muito mais fácil de aprender e muito mais rápido também. Enquanto num motor diferente do Construct você teria que digitar realmente uma ação, alguma coisa para acontecer, no Construct você pode montar o que vai acontecer. Por exemplo, jogador ao colidir com objeto moeda, você adiciona um valor a uma variável que adiciona uma moeda, então para o jogo contabilizar essa moeda, e você faz a moeda destruir, você faz ela sumir. Então é assim que funciona uma programação visual. E é realmente muito mais rápido de aprender a programar nesse tipo de programação do que numa outra. Para você ter uma ideia, eu já estudei Game Maker, já estudei Unity por um período mais ou menos de um mês cada. Eu sei que não foi muito tempo para dar tempo de eu aprender, mas esse mesmo tempo de estudo no Construct 2, assisti uma série de vídeos, consegui aprender e ainda depois colocar no meu próprio jogo, fazer as minhas próprias alterações, porque eu realmente consegui entender como é que funciona em muito pouco tempo. Então, se você já programa, mas na parte de criação de jogos você não quer programar com uma linguagem tradicional, você quer usar uma coisa mais visual. Eu conheço um programador que ele programa a vida toda, a profissão dele, que ele faz por mais de 10 anos, é programação, só que ele decidiu usar o Construct 2 porque na parte de criação de jogos, ele não queria passar pelo mesmo, ele queria uma coisa mais simplificada para também ser um pouco mais divertido, né? Ele falou até que é como se criar o jogo fosse parecido com jogar um jogo, porque você monta como o jogo vai ser e acaba sendo mais divertido. Então, se você quer aprender mais rápido, por qualquer razão que seja que você tenha, eu recomendo o Construct porque a programação visual ela realmente é uma muito rápida de aprender. Uma grande objeção que as pessoas têm em relação à programação visual é o seguinte: parece muito limitado, né? Porque você tem que montar de acordo com o que o motor te fornece, né? Então, como você monta com base no que ele te dá, se ele não te der alguma possibilidade, você não vai conseguir programar. Então, você pode pensar, então vai ter algum sistema lá que eu não vou conseguir fazer porque o motor não vai me permitir. Só que isso é muito poucos os casos em que acontece. Realmente eles tiveram esse cuidado, os caras que criaram o Construct são programadores, né? Então eles não somente entendem o que é preciso para programação, que tem que ser uma coisa muito ampla, como eles também entendem o que é preciso para fazer um jogo, né? O que tem que ter para programar um jogo. E de qualquer gênero, plataforma, tiro, enfim. Então não se preocupe com isso, que o Construct, por mais que tenha essa programação que é montada para você criar jogos, montada da forma que os caras quiseram montar, você tem muito poder ali dentro e você consegue fazer qualquer tipo de jogo 2D. Até hoje eu me deparei com pouquíssimas coisas que eu não consegui fazer com Construct 2 ou que eu não conseguiria caso viesse a tentar. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, sobre as desvantagens do Construct daqui a pouquinho, mas agora
vou dar alguns exemplos de jogos feitos em Construct. Primeiramente, alguns jogos que eu fiz, né? Eu fiz um simulador de desenvolvimento de jogos em que você tem 3 personagens e você tem que dividir o trabalho de cada um, eles têm que desenvolver o jogo, ou eles têm que trabalhar para ganhar dinheiro, ou eles têm que descansar durante um dia. Então você tem que é um simulador, né? E esse jogo todinho eu fiz em 2 semanas. É claro que eu não fiz a arte, não fiz a música, quem fez foram outras pessoas, mas toda a programação foi feita em apenas 2 semanas. Então para você ter uma ideia do que pode ser produzido em 2 semanas com esse motor. Outro exemplo é o Polarized Giants, um jogo que eu fiz em praticamente 4 dias, porque era uma competição de 2 semanas, só que eu levei apenas 4 dias para fazer, porque eu não usei todos os dias da competição. Esse jogo aí, ele é uma plataforma de ação misturado com quebra-cabeça, em que você tem que saltar e ao mesmo tempo controlar que cor você vai deixar ativada, porque você tem 2 gigantes, o verde e o azul, e você tem que controlar qual que você vai ativar, e sempre que você ativa um, você desativa o outro. Então tem vários desafios envolvendo isso aí. E também tem um projeto muito legal que eu fiz aqui no canal, que é o Recriando Mega Man X, em que eu busquei recriar várias mecânicas do jogo Mega Man X no Construct 2. E tem 54 vídeos para você assistir isso em funcionamento, para você ver como é que foi esse progresso, e eu te ensino como fazer essas mecânicas. E isso são alguns exemplos meus. Agora, jogos que foram feitos e publicados de fato. Temos o The Next Penelope, que é o jogo que a Skira, a empresa que faz o Construct, mais divulga. Eles estão muito orgulhosos desse jogo, porque ele realmente tem visuais incríveis e mostra muito bem o potencial para o Construct 2. Eu até fico meio indignado, porque eles não atualizam a lista de jogos que foram feitos em Construct no site deles. Eles mostram esse jogo aí há mais de sei lá quanto tempo, talvez uns 5 anos mostrem o mesmo jogo. E tem também 3 exemplos brasileiros, se eu consigo me lembrar, né? Devem ter mais também, que é o Duck Souls e o Pinkman, do Matheus Salles. 2 jogos de plataforma publicados na Steam, feitos em Construct 2, o Pinkman, e em Construct 3, o Duck Souls. E tem o Zoerama, um projeto brasileiro, que está sendo feito em Construct 2, e aí vai também lançar para Steam. Então veja que o Construct 2 ele tem um grande potencial, e eu gosto de falar que a limitação mesmo é o que você sabe ou não fazer. Limitações ele tem. Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas você não pode se prender muito a isso. Então você viu que é um motor com potencial, apesar de ser simplificado, ele tem muito poder, o que é muito bom, porque alguns motores, alguns programas, que eu posso até chamar, né, porque não são propriamente motores, porque eles não servem tanto assim para criar jogos, apesar de falarem que servem. Tem alguns programas que eles são extremamente limitados, exatamente por serem visuais. Você seleciona em caixinhas como que vai ser o jogo, e eles vão lá e programam automaticamente para você. Esse não é o caso do Construct. Ele tem uma programação que você precisa aprender, a diferença é que ela é mais simples, mas não quer dizer que o jogo vai ser feito para você. Você que tem que fazer, você que tem que aprender. E essa simplificação é muito boa porque algumas pessoas começam a estudar um motor de jogos mais complexo e passam a desistir, passam a ficar desanimadas por estarem tendo progresso muito lentamente. No Construct 2 eu consegui fazer um jogo muito rápido. Isso me deixou muito animado porque eu percebi, cara, se em um mês eu fiz isso, pensa em 1 ano, em 2 anos, então eu tô vendo já como é que eu posso evoluir com esse motor e é demais. Para onde que você pode exportar um jogo feito em Construct 2? Primeiramente, para qualquer site na internet, itch.io, GameJolt, Congregate, Newgrounds, qualquer site que você quiser colocar, você pode colocar. Para celulares e tablets, Android, iOS e também o Windows Phone. Ele também exporta para Windows, Mac e Linux, então se você quiser gerar um arquivo baixável que a pessoa executa no computador dela, você pode gerar. E ele também exporta para Nintendo Switch, Xbox One e eu não tenho certeza se exporta para PlayStation 4, mas eu acredito que não. Acredito que a Skira, que é a empresa que faz o Construct, está batalhando para conseguir fazer isso, mas ainda não é possível. Então, em relação à exportação, ele é muito bem atendido, fica tranquilo sobre isso. Então agora, nem tudo são flores, né? Vamos falar sobre as limitações da ferramenta, pelo menos algumas limitações que eu observei. Se tiver mais alguma que você lembrar, pode comentar aí embaixo. Assim como se tiver alguma vantagem que você lembrar que eu não comentei aqui, você pode comentar aqui também. Esse vídeo, além de ser um resumo, ele pode se tornar um banco de dados, né, nos comentários, se o pessoal comentar bastante sobre algumas coisas que eu não falei no vídeo. A primeira limitação é que o Construct não faz 3D. Ele é um motor exclusivamente 2D, mas é aquela história, né? Você pode fazer algumas coisas simulando o 3D usando o 2D.
Com o Construct não faz 3D, eu quero dizer que você não pode exportar um modelo 3D que você fez no Blender diretamente para o Construct, como você pode, por exemplo, na Unity ou na Unreal. Você pode fazer um 3D falso, né, que é criar modelos 3D, mas exportar eles como imagens e colocar no jogo, porque tudo que é imagem você pode colocar no Construct. Só que modelos propriamente ditos você não pode colocar no Construct. Só que isso é uma grande limitação? Depende do ponto de vista. Se você quer fazer um jogo, por exemplo, de 8 direções como Zelda, ele pode ser 2D ou ele pode ser 3D. Você pode fazer realmente um 3D como o Diablo 3, né, que você tem o boneco visto de cima, que é um modelo que gira e tudo mais. Ou você pode ter como os Zeldas antigos, Link to the Past, Minish Cap, em que você tem um boneco 2D que tem várias animações, que são os vários ângulos que ele se movimenta. Hyper Light Drifter é assim, Enter the Gungeon é assim, são jogos 2D, que tem essa visão que parece um pouco 3D por você andar em várias direções. Então o 3D que eu digo aqui é a limitação do modelo 3D, de realmente ter um jogo propriamente 3D com profundidade. Você não tem limitação de, não posso fazer o boneco andar em todos os ângulos. É claro que não. Você pode fazer isso com o 2D. Uma outra limitação é em relação à exportação para Steam. Você não tem como usar o Steam Cloud, né, o salvamento em nuvem, e você não tem como usar o Workshop. O salvamento em nuvem é um sistema em que o jogo envia informações para a Steam e a Steam mesmo salva na nuvem dela. Ou seja, o jogador ele pode jogar no PC dele e depois na casa de um amigo e continuar o jogo da onde ele parou. Porque no PC dele ele não salvou no PC, ele salvou na nuvem, que pode ser resgatada de qualquer lugar que ele estiver jogando. Não poder colocar o Steam Cloud Save com o Construct só quer dizer apenas que o jogador não vai poder jogar na casa dele, depois ir para a casa de um amigo e continuar de onde parou. Isso não é um grande problema, na minha opinião, porque eu raramente faço isso. Você talvez também vá na casa de um amigo e queira começar do zero para jogar com ele, né? Mas enfim, vai de cada um com seus objetivos. É apenas uma coisa que vale a pena eu mencionar. E também o Steam Workshop não tem ainda a integração, que é aquela coisa que os jogadores eles fazem as suas próprias modificações, novos personagens, novas roupas para os personagens. E a Steam tem então a oficina dela, né? Que ela pode enviar arquivos direto para o jogo. No Construct ainda não tem como fazer isso para jogos exportados do Construct para Steam. E a terceira e última limitação que eu quero mencionar aqui, que eu consegui lembrar agora, foi a leveza no celular, a performance no celular, que em alguns momentos pode ser mais devagar do que deveria. Então você pode ter algo no computador que roda liso, mas que você passa para o celular e começa a travar, começa a rodar em câmera lenta, mas não exatamente porque o celular é lento, mas porque o aplicativo ficou pesado de alguma forma. Então o que você tem que ter aí é um grande estudo sobre performance quando você for fazer um jogo para celular, para que você evite ao máximo colocar coisas no jogo que vão fazer essa travação, essa lerdeza. E é muito bom mencionar que performance não é uma culpa somente do motor. Você pode fazer um jogo em qualquer motor que seja, Unity, Unreal, Game Maker, Godot, e fazer ele ser lagado, travado, rodar em câmera lenta até no PC. Se você não usar bem a parte da performance, colocar para criar muitas imagens, fazer um monte de imagem rodar animação ao mesmo tempo, mesmo que não precise. Então é bom você cuidar em fazer apenas as animações que estão na tela rodar, o que está fora deixa devagar, deixa sem rodar a animação. Você deve conhecer alguns jogos 3D, né? Que se você tem um modelo lá na frente, um boneco lá na frente, a animação dele é meio travada, né? Ela meio que pula uns frames para realmente melhorar a performance do jogo. Então se você fazer um jogo de celular, pode ser que algumas coisas você não consiga fazer. Por exemplo, eu quero que cada inimigo que o jogador mata fique no chão caído. Só que se tiver muitos inimigos, pode começar a travar em algum momento. Então você pode deixar isso como uma opção de ativar e desativar, para que o jogador possa desativar e se o celular dele começar a travar, né? Então a performance no celular para jogos em Construct pode ser um pouco mais devagar do que o normal, mas basta você estudar a performance para fazer direito e evitar esse problema. E qual é a diferença entre Construct 2 e Construct 3? Porque tem essas duas versões e as duas estão à venda separadamente, ou seja, você tem que escolher qual que você quer. Apesar de que o Construct 2
certamente no futuro não estará mais à venda, porque a Skira está focando bastante no Construct 3. A grande diferença entre os dois não é assim na estrutura básica deles, porque eles são muito parecidos. Então, se você estiver usando o Construct 3 e você assistir uma aula de Construct 2, você vai conseguir captar muito facilmente a aula, porque os motores são realmente muito parecidos mesmo. E a mesma coisa se você vê uma aula de Construct 2, você aplica no Construct 3. A grande diferença está nas características do motor. O Construct 3 está recebendo atualização freneticamente, novos plugins, novos comportamentos, novas funções, várias coisas novas eles estão colocando ali, coisas novas que eles não estão colocando no Construct 2. O Construct 2 recebe atualizações só para correção de bugs. Então, na minha opinião, hoje, se você tiver que escolher entre o 2 ou o 3, vá no 3. A grande diferença, assim, em que vai poder fazer você escolher o 2 é em questão do preço, porque o Construct 2 você pode pagar apenas uma vez, pagou uma vez, fechou, o motor é seu, e o Construct 3 é por assinatura mensal ou anual. E também, se você estiver começando e quiser começar com a versão gratuita, eu recomendo que você comece pela versão gratuita do Construct 2, porque ele tem menos limitações. A versão grátis do Construct 3 é ridiculamente limitada, não dá pra você fazer nada com aquilo lá. Então, para início, vai de Construct 2 com a versão gratuita, que vale mais a pena. Mas em relação à programação, à exportação, à capacidade, a performance do Construct 3 pode ser um pouquinho melhor, mas nada que você não consiga com o Construct 2 se você se esforçar na performance para melhorar a performance. Então, tudo isso, exportação e tudo mais, o 2 e o 3 são bem semelhantes. Eles têm os mesmos sistemas, apenas que o Construct 3 tem mais coisas, mais novidades, porque a Skira vem atualizando a ferramenta mais do que o Construct 2. E aonde que você pode aprender Construct 2 ou Construct 3? Pois bem, você está no lugar certo. Você está no Marcos Game Dev, que é o canal hoje mais ativo em tutoriais sobre essa ferramenta específica. Eu tenho certeza que se você começar a explorar o canal agora, você vai se impressionar com a quantidade de conteúdo que tem sobre Construct 2, que pode ser aplicado ao Construct 3. Tem a série Roguelike, a série Beat'em Up, a série Mega Man X, tem tutoriais picados de som de passos, de level up, várias coisas para você aprender, fora também muitos vídeos falados como esse aqui, né? Vídeos mais conversados pra gente explicar alguma coisa e discutir algum assunto. Então, cara, se inscreve aí que eu tenho certeza que aqui você vai aprender bastante. Hoje eu sou suspeito para falar, mas eu posso chutar que é o melhor lugar para você aprender Construct 2 ou Construct 3. E se você quer começar bem, mas bem de verdade, cara, baixa aqui o e-book 5 passos para você criar games. Se você gostou do nosso papo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar desse e-book, porque aqui eu compilei 5 passos, 5 coisas muito práticas para você executar, para você conseguir criar games. E se você está começando especificamente, é ideal para você que está começando agora. Então baixa lá, é gratuito, é só clicar aqui ou na descrição também vai ter um link. E muito obrigado por assistir até aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, porque eu leio e respondo todos, tá? Pode perguntar aí, você lê mesmo? Aí eu vou falar sim, eu leio e respondo, né? Porque eu tô aqui lendo de verdade. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais!